Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema de hoje, Resgatando o Bem, baseado no Portal das Reencarnações, capítulo 20, seção 5. Saiba que, como resultado do pecado de Adão, o bem e o mal se misturaram. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Portanto, às vezes, um pouco do bem da nefesh, da alma, de uma pessoa justa, pode estar em uma pessoa má. E um pouco do mal pode ser encontrado na pessoa justa. Resumindo, todos nós temos um pouco de bem e um pouco de mal. Em cada um de nós pode ter mais bem, mas vai ter um pouquinho de mal, ou tem muito mal, mas sempre tem um pouquinho de bem. Sempre. Nunca ninguém é 100% mal ou 100% bom. Este é o significado de alguns justos que são alcançados por ou que podem praticar atos dos ímpios. Eclesiastes 8:14. Assim, você encontra algumas pessoas justas que pecam de maneiras que nem mesmo as pessoas más pecam desse jeito. E exatamente o oposto. Que algumas pessoas fazem o bem que nem mesmo pessoas boas fazem o bem dessa maneira. Pessoas más podem ser exigentes quanto a mitzvot, ou mandamentos, específicos durante toda a vida. Você encontra algumas pessoas justas que pecam de maneiras que nem mesmo pessoas más pecam. Ou seja, tem pessoa boa que peca de uma maneira tão má que nem os maus pecam. A partir disso, você também pode entender o conceito de um tzadik gamur, ou uma pessoa completamente justa. O Rasha Gamur, uma pessoa completamente má. E um Benoni, uma pessoa média, que ela não é nem totalmente boa, nem totalmente má, ela está exatamente no meio. Cada um é o produto de uma diferente combinação de faíscas boas e ruins. Isso não é uma contradição ao livre-arbítrio. Isso apenas explica as tendências das pessoas. Isso apenas explica a escolha final do status espiritual de alguém sempre permanece com a pessoa. Ou seja, a escolha final, se você vai fazer o bem ou se vai fazer o mal, isso no seu status espiritual vai sempre permanecer com você. Se o bem é que te sobressai, você sempre vai escolher fazer o bem, apesar que às vezes você vai fazer o mal, e esse mal pode ser muito mal. Além disso, a maneira como alguém transgride ou cumpre as mitzvot, ou transgride o mandamento, ou cumpre o mandamento, também dependerá do nível das faíscas que recebeu, de qual membro da alma inclusiva de Adão essas faíscas vieram, e se são ou não bons ou maus. Então, o nosso lado bom, o nosso lado mau, vem das faíscas que herdamos desde os membros de Adão. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, do lado direito é o lado bom, do lado esquerdo é o lado mau. Tudo isso tem a ver com o nosso comportamento, para o bem ou para o mal. Isso afetará o desejo de uma pessoa de cumprir mitzvot, ou mandamentos, e pode explicar por que ela cumpre as mitzvot mais do que outras pessoas. Então, esse texto, essa aula de hoje tenta explicar por que algumas pessoas cumprem mais mandamentos do que outras pessoas. Assim, o Sefer Habahir insiste que uma pessoa persiga os culpados a fim de encontrar mérito para eles. Isso está em Likutei Maharan. Que descobrimos que tzadikim, pessoas justas, correm atrás das pessoas para trazê-las para perto de Deus, como quem corre atrás de salvar sua própria vida. Então, um tzadikim, ele corre atrás das pessoas, ele tenta resgatar essas pessoas para Deus. Isso ocorre porque a pessoa má, a quem o justo persegue para encontrar mérito,
Então, o justo persegue uma pessoa má, ele vai atrás da pessoa má para encontrar mérito nessa pessoa. Pode possuir centelhas boas que faltam aos justos. Então, essas pessoas muito más, elas têm algumas centelhas boas, e essas centelhas podem fazer falta a esse tzadik, ou aos tzadikim, a pessoas justas, enquanto ele próprio pode ter recebido, o tzadikim, o tzadik, ele pode ter recebido as centelhas más dessa pessoa má. No entanto, por meio de um relacionamento amoroso, ele, o justo, pode extrair as faíscas boas dele. Um relacionamento amoroso não no sentido homem-mulher, não na conotação sexual. Amoroso de amar o seu próximo. Então, ele pode extrair as faíscas boas dele e alcançar a conclusão, ou seja, ele consegue extrair o bom do que é mal e consegue a sua conclusão, enquanto distribui as faíscas ruins, completa o mal do outro. Então, ele substitui, a pessoa é má, ele tira o pouco de bom que ela tem, entrega o mal que ele tem, a pessoa fica totalmente má e o justo fica 100% bom. Este é o significado secreto de o justo fica com sua parte e a de seu amigo no jardim do Éden. O iníquo fica com sua porção e a de seu amigo no purgatório. É isso que está escrito no Tratado de Hagiga, 15a. Quem poderia ser seu inimigo quando se deve amar a todos? A pergunta. Quem poderia ser seu inimigo quando se deve amar a todos? Este também é o significado de se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe pão. Está em Provérbios 25, 21. Pois diz, quando você vira a jumenta do seu inimigo. Está lá em Êxodo 23, 5. Quem poderia ser seu inimigo quando se supõe que se ama a todos? Portanto, deve-se estar referindo a uma pessoa má, que odeia a Deus. Como diz, aqueles que odeiam a Deus, eu o odeio. Está em Salmos 139, 21. Ainda assim diz, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe pão. Seu inimigo é uma pessoa má, mas se ele tem fome, dê-lhe pão. Assim significa que, por causa da boa centelha que está nele, que o leva a fazer o bem, alimente-o com o pão da Torá e das mitzvot, e cause-lhe mérito. Então você alimenta o mal, essa pessoa má, com o pão da Torá, com o conhecimento da Torá, e ajuda ele a cumprir os mandamentos, e você lhe causa mérito, ele acaba tendo mérito. Para as brasas, isto é, as faíscas ruins dentro de você, que você derrama sobre a cabeça dele, isso está em Provérbios 25, 21, ao se juntar a ele, elas serão assim removidas de você. É a maneira quando você ensina e dá o pão da Torá para a pessoa má, você acaba removendo o mal de você, o pouco mal que você tem. O tzadik magnetiza a centelha, alimentando-a bem. O tzadik, repetindo, uma pessoa justa, deve recuperar as centelhas que realmente pertencem à sua alma. Então, o tzadik, ele tem um pouquinho de mal dentro dele e ele tem que ir atrás das centelhas para recuperar as centelhas de bem que pertencem a ele e entregar o mal que pertence ao mal. No entanto, ele pode extrair um pouco de bom encontrado em uma pessoa má e deixá-la vazia. Então, ele tira um pouquinho de bem que essa pessoa má tem dentro dela e deixa ela vazia. O Ari diz, por causa da boa centelha que está nele, que o leva a fazer o bem, alimente-o com o pão da Torá e mitzvot e lhe dê mérito. Então, você não vai deixar vazio. Você vai colocar mais bem dentro dele. O tzadik magnetiza a centelha alimentando-a bem. Mesmo que ele o tire,
ele dá outras faíscas para a pessoa iníqua em seu lugar. Então, ele tira o dele, mas ele coloca faíscas boas também no lugar do que ele tirou. Isso pode resultar em inspirá-lo a virar uma nova página, a mudar o caminho, né? Isso está em Likutei Maharan 282. Isso também é semelhante ao que está escrito: o bode levará sobre si todos os pecados para uma terra assolada. Está em Levítico 16, 22, que é o bode expiatório. Isto é, as faíscas boas nele serão removidas e Deus as retribuirá a você e o tornará completamente bom e ele completamente mau. Aqui estamos falando sobre as energias negativas sendo transferidas para o bode. Portanto, ele é deixado completamente mal. Então, o mal todinho vai para o bode e o bode é jogado do abismo. Assim se extermina o mal. Considerando que no caso anterior da pessoa má, o tzadik lhe dá algum mérito que permanece com ele para ajudá-lo a se arrepender. Então, quando o tzadik tira o bem da pessoa, deixando ela totalmente má, na verdade, ele coloca algumas faíscas nessa pessoa má que vão ajudá-lo a se arrepender, vão ajudá-lo a começar a pensar o que ele vem fazendo de errado e de mal e iniciar o processo de arrependimento, o processo de tchuvá. Pois, como dizem os sábios, não leia retribuo, mas sim ele o completará. Então, não é uma retribuição. Está completando o que está faltando. Pois Deus, visto que ele é bom, não mencionará seu nome em conjunção com o ímpio. Então, Deus, visto que ele é bom, não vai mencionar o seu nome junto com o ímpio. Como diz, pelas brasas que derramou sobre sua cabeça. Está em Provérbios 25, 21. No entanto, com respeito ao bem, ele mencionará seu nome, como diz, Deus irá retribuir a você. Mesmo Provérbios 25, 21 é mencionado isso. Porque isso, ele faz isso bem. Então, o mal é expurgado e o bem é somado. Yom Kippur, o dia da expiação, é reservado para o perdão. Então, no dia de Yom Kippur, nós expurgamos, expiamos o nosso pecado e recebemos o perdão divino. Parte do modo como funciona é por meio disso que Deus olha para o bem e julga na escala do mérito. Ele reconhece que todos os pecados realmente não vêm de nós. Os pecados não nascem em nós, mas sim da inclinação para o mal. Nós recebemos esse pecado por causa da inclinação para o mal, representada pelo bode. Então, esse bode, ele carrega todos os pecados, está em Levítico 16, 22, e é mandado embora para ser empurrado montanha abaixo. Todos os pecados são assim dissolvidos. Então, Yom Kippur é quando a gente entrega os nossos pecados e Deus nos perdoa. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado, tenha esclarecido mais algumas dúvidas que você tinha a respeito do bem e do mal, de onde se origina esse bem e o mal, que se originam lá em Adão, quando eles cometeram o pecado original. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.